Olá, turma! Muito boa noite, turma! Que maravilha! Esse é o vídeo dessa semana. É uma aula gratuita, uma aula espontânea, uma aula para que toda essa turma boa que está nos assistindo possa receber. Para ti, que eu sei que já acompanha os vídeos há mais tempo aí, ó, muito obrigado por assistir esse material, obrigado mesmo. E é para vocês que são inscritos, que estão assistindo, que eu faço essas aulas semanais. E a aula de hoje vai ser sobre etnobotânica. O que é etnobotânica? E o tema da aula geral são as folhas sagradas, porque são pelas folhas que os povos tradicionais ao redor do mundo reconhecem a qualidade de cada planta no mundo da flora. E para trabalhar essa aula com vocês, eu trouxe 3 livros importantes, que são livros sugeridos pelo IFAM, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, livros que são indicados também pelo CONAMA, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, que falam sobre as características da ciência etnobotânica e como que ela funciona, quais as diferenças dessa ciência para a ciência botânica. Bom, nós temos o primeiro livro, Tópicos em Conservação e Etnobotânica de Plantas Alimentícias. Nós temos do Luiz Mors Cabral, que é Plantas e Civilização, muito importante o livro, fascinantes histórias de etnobotânica. Nós temos ali o nosso, digamos assim, o mais importante publicação, que é Introdução à Etnobotânica, de Paulino de Albuquerque. Esses livros vão ajudar bastante, eles têm em PDF para compartilhar, mas são livros importantes para entender o que é etnobotânica. Bom, e para compreender o conceito de etnobotânica, primeiro nós precisamos dividir um esquema na nossa cabeça em 2. Primeiro, entender que a etnobotânica é uma ciência que estuda os povos e não as plantas. Estuda os povos com relação ao uso e atributos da flora, do mundo vegetal. Então não estuda as plantas. A ciência que estuda as plantas se chama botânica. A etnobotânica é a ciência que estuda os povos. Ela é uma derivada, digamos assim, especializada da etnologia. Por isso, etnobotânica. Então, dentro da etnologia, a área que estuda a relação dos povos com as plantas é a etnobotânica. E ela é dividida em 2 esferas. A primeira esfera e a mais estudada é a etnobotânica na sua parte intangível, na sua parte que não se mexe, na sua parte que não... na sua parte mais intangível, ou seja, a etnobotânica na sua parte que não é física, que é metafísica. Então as rezas, as benzeduras que usam plantas, os chás, as receitas alimentícias, os saberes sobre as plantas que podem ser consumidas ou não, tudo isso é a parte do patrimônio cultural imaterial da etnobotânica. Então, de acordo com a Lei 3.551 de 2004, o patrimônio cultural imaterial estuda basicamente as manifestações, digamos, dos saberes instituídos, dos saberes cosmogônicos das plantas, do reino vegetal, por estes povos, e o uso imaterial destas plantas. Inclusive nos terreiros, nas casas de umbanda, nas casas de religião, se usam bastante plantas, bastante ervas com esse objetivo. E aqui à direita nós temos uma fotografia Kirlian. A fotografia Kirlian, ela consegue identificar o que seria essa parte imaterial do poder das plantas, ou das plantas de poder, que é uma manifestação ali de um princípio ativo, de uma cura, mas que ele só é ativado em relação com o saber popular, com o saber do conhecimento da comunidade tradicional. Então, existe uma relação muito profunda entre a cosmologia
em relação às plantas. Então não basta só o conhecimento gerado sobre aquela planta, é preciso encaixar ela dentro de sistemas cosmogônicos, cosmológicos, e aí sim o princípio ativo terá um sentido. Isso tudo é a parte imaterial do uso da planta. Nós temos ali algumas manifestações áuricas da fotografia Kirlian, umas antes e depois o uso de ervas, de plantas, mostrando que há realmente uma mudança intensa quando a pessoa é benzida com ramos de plantas aromáticas, enfim, que tem essa carga energética. E isso entra em parte no que nós conhecemos também como xamanismo, dentro dessa metade da etnobotânica que estuda a cultura imaterial, intangível, que são ali os usos e saberes das plantas. Depois nós vamos ver a cultura material, que aí é uma parte onde os arqueólogos estudam os artefatos de madeira, feitos da flora também. No xamanismo, nós temos de forma bastante clara, bastante nítida, manifestações das relações com os espíritos da floresta, sejam os espíritos encantados, sejam os ancestrais, mas uma relação muito próxima do saber fazer da planta com hábitos e fazeres comunitários. Entre eles, claro, a medicina da floresta, os remédios, as panaceias, os medicamentos em geral retirados da floresta, em que cada cultura, cada etnia, cada povo, a palavra etnos, etnia significa povo, cada povo tem sua relação com a flora, muito marcadamente com a flora. Então, se nós formos observar os Kaiowá Guarani, por exemplo, eles têm uma relação muito específica com a flora, com a relação com as plantas, diferente dos Mimbiá Guarani. Então a relação deles com a floresta, apesar de ser muito parecida, também tem algumas mitológicas, algumas representações simbólicas que são diferentes. E se nós vamos pegar os Araueté, por exemplo, e comparar com o Saterê Mauê, são completamente distintas a relação com a planta, com as árvores, muito por causa do bioma, claro. Uns estão inseridos na Amazônia, o Saterê Mauê, e outros no Cerrado, como os Araueté, mas mesmo assim há uma relação muito profunda com a flora em geral. E é através do reino vegetal que os xamãs eles entram em contato com esse cosmos. Eles entram em contato com a dilatação da matéria, ultrapassando ela e chegando inclusive ao contato com os espíritos ancestrais. Isso significa que os pajés têm o poder, as pajés e os pajés têm o poder de manipular essas substâncias vegetais, enfim, em prol de uma expansão da consciência. Não é à toa que os fenômenos de paz profunda, os mais significativos fenômenos de paz profunda, eles vêm através de rituais da medicina sagrada, como a ayahuasca, a Psychotria viridis, que é a chacrona, o uso de outras substâncias como o psilocíbio ou qualquer outra substância que venha desse reino das flores, os pajés usam para expansão da consciência. E a própria expansão da consciência, a melhora do sonho, a melhora da intuição, ela é um processo de um saber imaterial, de um patrimônio imaterial herdado historicamente, para que as pessoas, inclusive, possam desenvolver melhor intuição, melhor memória, melhor capacidade cognitiva. Isso tudo através do estudo das plantas. Então, o primeiro momento que um etnólogo se depara com a etnobotânica, ele é seduzido, digamos assim, para o estudo do poder das plantas, ou das plantas de poder. E a pessoa acaba emergindo nesse mundo por causa dos fenômenos de paz profunda que alteram completamente a visão que aquele profissional tem de mundo. Eu sempre falo que a primeira vez que eu tive uma relação muito próxima com o sopro do rapé, foi a primeira vez, inclusive foi de tsunu, que é uma planta amazônica, e que eu tive quando eu olhei para o céu estrelado durante a noite na volta da fogueira dos fumegantes ali,
eu vi o céu estrelado, mas em 3D, em profundidade. Eu nunca tinha visto uma estrela na frente da outra, assim, sabe? A lua um pouco mais próxima, as estrelas mais afastadas. Eu sempre via o céu como um pano preto com pontinhos brilhantes. Mas depois que eu fiz o sopro da jiboia no rapé com tsunu, eu vi a expansão da pineal mais próxima, enfim, né, lubrificada e descalcificada. Eu consegui observar em 3D ali. Então, para mim foi chocante, foi um estranhamento muito importante. Aqui os rituais xamânicos, eles sempre têm, ou na grande maioria das vezes, eles têm componentes botânicos, etnobotânicos, seja pelas flautas mágicas, que são feitas de taquara, são feitas de bambu, ou pelos maracás, que são feitas de porongo, enfim. Mas essa é a parte material, da materialização através da flora. Mas sempre há uma ritualística com chás, com a queima de ervas. Um dos maiores patrimônios culturais materiais e imateriais, a própria nicotina, o tabaco, né, a planta do tabaco amazônico, enfim, é uma manipulação, é uma domesticação de uma erva de poder, de uma planta de poder. É um conhecimento ancestral que foi levado para a Europa, por Jean Nicot e Franz Nicotin no século XVIII. Inclusive eles passaram pelo processo de inquisição, porque largavam fumaça pelas ventas, e essa fumaça nada mais é do que o resultado hoje de uma compreensão do que era naquela época, os viajantes chamavam da botânica ieríndia, né, a grande botânica da América Latina. Mas é a questão, digamos assim, dos saberes. Aqui nós temos um exemplo de um sopro de rapé entre os Runicuim do Acre. Então, se nós observarmos esse ato ali, ó, o canudinho, né, o do sopro, que é o tipi, o aplicador de rapé, o tipi, ele é uma cultura material, tangível, material. Então, é uma planta que foi utilizada para fazer um canudinho. Então, é uma etnobotânica por parte da cultura material, tangível. E o sopro do rapé e a substância, o princípio ativo do pozinho utilizado para colocar, que também é extraído da casca de árvores, aquilo ali é cultura imaterial, é um conhecimento intangível. A sensação, o ato, o ritual, usando esse pozinho de plantas, de casca de árvore, é o imaterial. Então aqui o rapé seria o que melhor representaria o encontro dos povos com a etnobotânica material e a imaterial. Outra coisa interessante, que ao observar o ato do etnólogo, observar as cadeias de ritual, as manifestações, sejam elas paraespirituais, parasimpáticas, mediúnicas, sempre há outros artefatos vegetais utilizados, como cestaria, cintas de palha, cintas de algodão. Existe uma gama de objetos feitos de madeira, os petanguás, os cachimbos sagrados, os maracás feitos de plantas, de ervas. Então há uma gama de material utilizada com essa. Por isso que a floresta ela tem essa força. Então, se nós observarmos com clareza que existe uma projeção do humano sobre a floresta, que é o que eu trabalho provavelmente nas aulas posteriores, que é sobre a grande domesticação do jardim antrópico, que o Dario Pozzi, um grande pensador, escreveu sobre a floresta tropical. Nós temos nestes biomas uma ação humana muito forte. Inclusive na expansão da Araucária, esses humanos, muito antes da chegada dos colonizadores, da invasão da terra brasilis, havia um processo já agroecológico, já havia uma preocupação das pessoas que ocupavam esse ambiente em produzir uma potência florística, uma potência vegetal capaz de sustentar, de curar, de alimentar uma série de elementos. E isso se reflete nos modos de vida. A gente pode olhar essa liderança indígena, esse guerreiro, ele está sentado e todo ao redor dele é uma manifestação da flora, né? Desde da palharia ali, do gurupi, do seu banco que ele está sentado, de faveira,
das galhos de angelim-pedra, do buriti ali, da rama do buriti do cesto de palha, ali o seu moquém, que é aquela grelha ali que está saindo fumaça, aquele moquém feito de 3 folhas, que inclusive é uma madeira muito forte, muito resistente, utilizada muito para fazer cabo de ferramenta, quem trabalhou já nos matos por aí afora, no Mato Grosso, Pará, o 3 folhas é uma excelente madeira. Então tudo aqui está envolto, que é tipo uma aroeira brasileira, tudo aqui está envolto em um conhecimento do povo tradicional sobre a botânica. E nós temos uma parte dessa cultura imaterial, desse patrimônio cultural imaterial, que é o conhecimento dos efeitos dessas substâncias no psiquismo coletivo. A mimosa, por exemplo, como patrimônio ambiental histórico, nesse patrimônio ambiental histórico, pode ser que essas plantas não tenham tido essa mesma potência no passado, mas que através de cruzas, de genética, de conhecimento popular, elas foram aumentando a capacidade delas de concentrar essas substâncias, como a mimosa hostilis, que tem o DMT, mas a principal delas, assim, a caapi, o cipó caapi, que é misturado com a chacrona, nitidamente ali é um conhecimento popular, porque se tu tomar o chá só do cipó mariri, ele não faz efeito nenhum. Se tu tomar só o chá da Psychotria viridis, ele faz um efeito muito, muito baixo. Então o cipó caapi, ele dá uma impulsão nas moléculas da Psychotria viridis para que o efeito se expanda grandemente. Aí nós temos a ayahuasca. Então a ayahuasca é a união da chacrona com cipó mariri. Aqui está a ayahuasca, né? Então são as ervas de chá, as ervas de poder. Existe uma diferença muito clara assim, na etnobotânica de todos os povos tradicionais, de que quando se usa o nome plantas medicinais é um termo mais aburguesado, é um termo mais elitista do consumo da flora em geral. Quando se trata de povos tradicionais, o pessoal prefere, em geral, utilizar o termo ervas de chá, porque as ervas de chá denotam, inclusive, um uso funcional para cada uma dessas ervas de chá. E tudo isso é denominado como patrimônio histórico botânico. Patrimônio histórico botânico, ou seja, um conhecimento sociológico, um conhecimento cultural dessas plantas em relação à sua função humana. Aqui está a chacrona. Nós temos, inclusive, um documentário muito bacana que está no YouTube ali, de graça, que é O Abraço da Serpente, que trata sobre a viagem de um naturalista, Calvão Márcios, na Amazônia, procurando essa planta, né? Iacruna, que é nada menos do que a chacrona, a Psychotria viridis, uma das plantas mais potentes da medicina popular indígena ameríndia brasileira, do leste da América Latina. Nós temos a jurema preta, para vocês terem entender o tamanho, digamos assim, do patrimônio cultural imaterial. Nós temos falanges de juremeiras. Nós temos uma religião brasileira que são os juremeiros, por causa do DMT, da dimetiltriptamina, que também é um processo bioquímico, floral, para a expansão da consciência, para meditação, para rituais religiosos. É muito utilizado também pelos pretos velhos, muito utilizado pelas culturas ancestrais. Mas, por exemplo, nessa imagem que nós vemos um senhor, ele está no pito monjolo, está pitando um cachimbo, que o seu cachimbinho ele é de cerâmica, o fornilho é de cerâmica, mas o porta-boquilha ele é de madeira. Então aquilo ali já é uma etnobotânica. Atrás nós temos todo o telhamento com técnicas de nós, de amarrações, de esteios, que é um pulsar do saber tradicional. Então não é qualquer pessoa que consegue fazer um telhado que dure tanto, com bastante isolamento térmico e isolamento fluvial, de chuvas, enfim, se não é um conhecimento ancestral. E é claro que sempre quando se tem aula de etnobotânica, se fala sobre a erva mate, a Ilex paraguariensis. Primeiro porque é uma das plantas mais conhecidas da América Latina, da bacia do Paraguai, do Caraá,
domesticada pelos indígenas, enfim, pelos Guarani, no Guairá, mas é interessante porque hoje ela é associada, inclusive já por força da lei, ela já é reconhecida como uma planta cultural tradicionalmente a uma etnia, que é a etnia do gaúcho. Então é uma planta símbolo do estado do Rio Grande do Sul associada ao gaúcho. Então ela é patrimônio cultural imaterial da etnia gaúcha. Então teve até uma discussão na plenária, mas é uma planta indígena, uma planta isso, uma planta aquilo. Foi colocado em votação e aí essa planta ficou conhecida como ela é um estimulante, altamente diurético, mas ela é tradicionalmente cultivada há milhares de anos pelos povos indígenas. Então ela de direito, ela é dos povos indígenas. Nós temos a salvinorina, que ela também produz um certo torpor. Ela também tem várias maneiras de produzi-la, mas em especial ela para incenso. Os povos tradicionais amarram ela em fechos com linhas, enfim, e fazem um fumacê dela para espantar espantar espíritos ruins. A força da sálvia é conhecida no mundo inteiro. Então, grande parte das pessoas que lidam com questões mais populares, com parasimpáticas, com religiões mais tradicionais, usam bastante a sálvia. A salvinorina A, ela tem origem no médico. Essa é a dona Nina Klug, a Inês Klug, que tem ali em São Lourenço, ela tem São Lourenço do Sul, onde é sediada a universidade. Ela tem um jardim de ervas de chá gigantesco, de plantas de poder gigantesco. E ela cultiva isso. Então, isso é como se fosse uma espécie realmente de um jardim botânico vivo, a céu aberto. Mas o conhecimento dela agrega muito. Então, como pomerana, ela acabou fazendo uma coleção muito grande, que é muito interessante para o estudo das plantas. Nós temos não só plantas arbustivas, mas cactáceas, por exemplo, que são altamente potentes, como o peiote, a lofófora, o Williams, né? O peiote, ela tem a mescalina, que faz o mescal, que faz uma planta, que é uma substância também bastante significativa para os psiconautas, para as pessoas que querem se conhecer. São plantas enteógenas, que buscam despertar aquele Deus interno. São plantas que fazem a pessoa viajar no sentido interno. A pessoa viaja para dentro, se perde completamente o controle e ela vai perceber que ela faz parte de uma conexão gigantesca, universal, cosmológica, de que não é só ela, mas ela está conectada a tudo e a todos, vida una em todas as coisas, pulsante. Mas isso é uma experiência. Essa era a antiga bolsista nossa, que estava ali nós estávamos num evento no Ideia, e aqui estão os peiotezinhos, os cactos comercializados pelas comunidades indígenas Guarani da cidade de Rio Grande. Acho que era R$10 cada cacto, cada peiote. Então ele é importantíssimo, mas lembrando que todas essas plantas elas precisam ser manuseadas ou manipuladas através de um xamã, através de um líder indígena, com musicalidade indígena, enfim. Mas observem na bancada da senhora anciã e da senhora indígena a quantidade de biojoias botânicas, de biojoias da flora, das plantas, coquinhos, sementes, maracás, tudo produzido com muito carinho, mas sempre tendo como base as plantas. E isso é patrimônio cultural material, apesar de que alguns elementos ali são imateriais. Aqui alguns exemplos. Aqui no Rio Grande do Sul também é conhecido como cacto São Pedro, ou Huachuma, que era muito utilizado pelos indígenas charrua, pelos indígenas minuano. Mas quem é aqui da metade sul do Rio Grande do Sul e vai viajar para o Chuí, vai viajar para Jaguarão, na beira da estrada a gente já vê vários cactos Huachuma, que era cultivado pelos indígenas charrua, minuano. Mas ele é basicamente uma planta de poder muito forte para conexão espiritual. Nós temos os cogumelos, pãs com a psilocibina, a Amanita muscaria, também, que são os efeitos muscimol, são efeitos significativos de alteração da consciência. E um dos mais conhecidos nosso, que é o Guaraná. Todos nós tomamos ali o Guaraná, tomamos o refrigerante, enfim, mas ela é uma planta feita com... faz-se o pozinho dela empedrecido, enfim, mas é uma planta indígena. O Guaraná
eu acredito que seja uma das plantas mais importantes. Ele é equivalente ao café etíope, o café africano. O guaraná nosso é um estimulante tão bom quanto. Aqui na comunidade quilombola, com a Larissa, que é estudante de educação do campo, na plantação de alho, a diferença do alho quilombola é gritante perto do alho industrial, assim, o sabor do alho E os quilombolas também produzem coisas impressionantes no sentido de um desenvolvimento intelectual e cultural milenar, porque na época eles já haviam ali 10, 20 mil, 30 mil anos de desenvolvimento das plantas quando vieram forçadamente, sequestradamente para o Brasil como escravizados. Então o conhecimento é muito maior, é um conhecimento ancestral de um período, inclusive vai até ali os primórdios do sapiens, do Homo sapiens. Essa aqui é a ibogaína, o bogão, feijão bogão ou ibogaína, que é cultivado, que é uma vagem que produz ali a lidocaína ou aqueles anestésicos. Isso é muito interessante entender porque o tabernante, né, o ibogão, ele foi justamente utilizado para curar feridas nesse período, nesse processo da escravatura, uma história muito triste da história do Brasil, mas a planta ela foi muito utilizada para colocar nas feridas, nas dores, né? Que é a atual xilocaína, lidocaína, é um anestésico tópico. Então aqui nós temos, esse aqui é o jardim, é o jardinzinho de plantas do vô do nosso companheiro, do Éder, liderança quilombola importantíssima de Pelotas. Ali nós vemos o funcho, vemos as espadas de São Jorge, vemos a guiné, que é uma planta importantíssima quilombola. Esse aqui é o quilombo do Vó Elvira. Então observem que há um cuidado, que é um cuidado terapêutico sobre a planta e sobre quem cuida da planta e quem cuida dos jardins. Ou seja, é uma farmácia disponível, sempre bem cuidada, para que possa atender a comunidade. O angico é uma planta interessante também, nós temos a bufotenina, que ela é muito utilizada, mas aqui para a metade sul vem pouco. Nós temos a argyreia nervosa, é uma outra planta que possui um ácido lisérgico importantíssimo também, no sentido de tratar questões neuropatológicas. Então sempre com muito cuidado com os dos xamãs, mas pessoas que têm depressão, pessoas que têm problemas psicológicos bem profundos, a flora ameríndia, o cuidado ameríndio tem uma vasta contribuição, né? A hipomeia purpúrea é consumida em forma de sementinhas, aquela casquinha ali é retirada dela e ela é mastigada. Então ela melhora a memória, a aceleração do raciocínio, ela é altamente estimulante, então a pessoa aprende mais sobre si, e a grande maioria dessas plantas são plantas professoras. Inclusive esse é o termo que é utilizado pelos especialistas. As plantas de poder são ervas professoras, plantas professoras. Por quê? Porque a ingestão delas na forma de chá, na forma de substâncias, de rapé, enfim, tem o poder de nos ensinar muito sobre nós mesmos. Mas é aquilo, mesmo o uso de chás, é sempre bom ter um cuidado grande, ter uma instrução de um profissional. Mas são ervas que têm a capacidade de nos fazer nos conhecer melhor. Então, melhorar nossa saúde, melhorar nossa disposição, melhorar a absorção de nutrientes. Conhecidos como princípios ativos. Nós temos vários princípios ativos na nossa medicina ancestral, na medicina ameríndia, mas em geral também utilizado. O Bruno Gimenez publicou um livro chamado de fitoenergética. Antigamente eu lembro que a minha avó tinha samambaias pela casa toda. E a samambaia era um ser vivo, um ente que estava dentro da casa que filtrava energias. A fitoenergética é justamente isso. Às vezes eu colho aqui no meu jardim, raminhos de alecrim e penduro pela casa, porque a aromática deles ali ajuda. E tem o capim-limão, tem a aloísa também, que é a capim-cidreira. Então, plantas aromáticas extremamente importantes. E aí nós vamos agora para a etnobotânica como patrimônio cultural material. Nós falamos até aqui, na primeira parte dessa aula, como patrimônio cultural imaterial, ou seja, as rezas, os chás, as crenças sobre as plantas, os rituais, enfim, os princípios ativos, as moléculas. E aqui
nós, dentro da etnologia, a etnobotânica como cultura material, que os arqueólogos utilizam. Por que nas escavações dos sítios arqueológicos não aparece tanto o vestígio material da etnobotânica? Porque a madeira apodrece, simples assim. Alguns coquinhos calcinados que sobram, alguns microvestígios fitofaunísticos, que a gente chama vestígios fitofaunísticos, mas algum coquinho calcinado, alguma semente, mas nunca assim, tipo hastes de flecha, remo, porque isso apodrece com o tempo, isso se decompõe. Mas é o que a cultura material estuda na etnobotânica, são essas manifestações materiais, é quando a cultura se manifesta na sua matéria através do vegetal, da flora. Então as casas, as construções, as canoas, os remos, isso tudo são manifestações culturais. As formas de como se lida com esse material, os arcos e flechas, os tacapes, as plantas, os alimentos na sua forma já materializada, não saber sobre a produção desse alimento, porque isso é etnobotânica imaterial, mas o alimento já pronto, já materializado, né? Um mamão, uma fruta, isso já é cultura material, porque é fruto da relação humana com a planta. Então o ananá, por exemplo, que era pequenininho, se transformou nesse abacaxizão grande, que é uma planta indígena. Então isso através de um cultivo consciente, do jardim antrópico. Então nós temos, dentre esses, a ideia de princípio ativo, as garrafadas, nós temos as tinturas, as formas de misturar algumas plantas para que elas possam ter mais valor agregado, mais poder. Isso aqui é uma cena da Maria Cheirosinha lá em Belém do Pará. Tive a oportunidade de conhecer ela com os óleos de copaíba, os óleos das plantas amazônicas, pripioca, patchouli, que são as ervas de cheiro, e algumas outras ervas. Mas tratam muita coisa, tratam desde problemas na coluna, osteoporose, problemas gástricos. Essa é a ideia, já é uma materialização dela como um artefato etnobotânico. Então, se vocês entenderem nesse nosso esquemão da nossa aula, vocês podem pegar assim, ó, o saber que é intangível sobre as plantas para confeccionar as garrafadas é o patrimônio etnobotânico imaterial, intangível. E a garrafada com as ervas já pronta, o resultado, o artefato já pronto, isso é cultura material etnobotânica materializada, material, tangível, pegável, vendível, comercializável, enfim. Então existe o saber, que é o imaterial etnobotânico, e ele já pronto, que é o material etnobotânico. Aqui está o senhor fazendo as garrafadas, enfim, misturando ali as ervas. Ele tem vários sacos com as ervas. Na hora a pessoa leva o vidrinho de álcool para ele, ele mistura as ervas ali, coloca o álcool, está pronta a garrafada. O saber tradicional dele é patrimônio imaterial, a garrafada já é patrimônio material. Aqui foi um dos trabalhos mais importantes que nós desenvolvemos em parceria com as comunidades quilombolas da metade sul do Rio Grande do Sul. Então as lideranças aqui, a Senira, o Éder, a tia Terezinha. E aqui nós desenvolvemos o que nós chamamos de os canteiros de Oiá. Na verdade são os canteiros que foram produzidos em forma de um raio, o raio de Yansan, para não lixivificar o solo, para a água poder escorrer. E ali onde está bem a tia Terezinha, aquela senhora de touca azul mais forte, aos pés dela tem uma pedra, aquela ali é um assentamento de Xangô. São as 4 pedras de Xangô. Isso está publicado, tem artigo aí nas revistas científicas brasileiras. É só de clicar ali, as 4 pedras de Xangô, que vocês vão encontrar sobre aqui os canteiros de Oiá, de Yansan, as nossas produções científicas, que são consórcios de plantas medicinais em um canteiro no formato de um raio de Yansan, etnicizado pela cultura Nagô, Jeje-Nagô, dos quilombolas da metade sul. Aqui está o seu Cláudio é um balaieiro das comunidades quilombolas também, e esses balaios representam a etnobotânica. Então o balaio já é a cultura material, já é o artefato, patrimônio cultural material etnobotânico. Inclusive esse balaio que está atrás dele, que é o balaio oblongo, era um bercinho para carregar os filhos para a lavoura. Quando os escravizados iam até a lavoura, levavam no formato de um bercinho oblongo. E a alça dele é uma alça transversal,
porque ajuda a equilibrar o peso e o bebê não virar do bercinho do balaio. Então o balaio é um dos maiores patrimônios hoje do quilombola, da tradição quilombola, monjólica, do monjolo, do banto ou mesmo do jejinagô. Aqui, esse foi um registro nosso, um dos poucos registros raros que a gente fez pela etnologia, que é a observação das vassouras de bruxa, entre aspas, que são... o nome da erva que dá no pasto é a vassoura de bruxa. Então eles pegam vários ramalhetes dessa vassoura, atam ela, e é um nó difícil, um nó apertado, deixam ela secar para varrer o terreiro. E ela, além de varrer o terreiro, ela aromatiza, também faz toda a limpeza energética do terreiro quilombola. Então a vassoura de bruxa também é uma materialização ali da concepção etnobotânica materializada, da cultura material quilombola. Então veja que a cultura material, arqueológica, etnológica, ela está sempre associada no cosmos, né? Está sempre associada num saber local, um saber muito interessante, etnicizado. São as teorias da etnicidade, são as relações simbólicas da etnicidade. E isso é algo que chama atenção, porque ao varrer um terreiro, a espiritualidade está ali varrendo, tirando todos os mau agouros, trazendo axé com as vassouras. Então, alguns exemplos: o tabaco, o fumo, alecrim, a espinheira santa, o santo sepulcro, são plantas importantíssimas. Mas eu quero falar especificamente de uma planta que é presente na vida de todos nós, que há muita polêmica, enfim, há muito tabu sobre a planta, que é a cannabis sativa, a cannabis índica, enfim. Nós temos vários artigos, tá? Nós temos o Siddhartha Ribeiro, que fala sobre as propriedades importantíssimas do canabidiol, do THC, enfim. Mas eu não quero falar dessa parte psicotrópica ou da planta. Eu quero falar da parte histórica da planta da maconha, tá? Ela é a deusa egípcia Sechat. Ela é a da domesticação, é a deusa da domesticação. Então, se nós temos um pão hoje derivado de um trigo que saiu do Nilo, e o trigo da beira do Nilo, do rio Nilo na África, que foi cultivado pelos judeus, pelo povo judaico, era uma espiguinha desse tamanho de trigo, lá por volta do segundo a terceiro milênio antes de Cristo. Era um triguinho desse tamanhozinho assim. E essa deusa egípcia, a deusa Sechat, a deusa da domesticação e do cultivo, ela era responsável pela abundância das plantas, pelas novas plantas, enfim, era a deusa da fertilidade das plantas. Ela desenvolveu então uma espiga de trigo um pouco maior. Tanto é que o pão hoje é um dos alimentos mais importantes da cultura judaica, enfim, nas memórias ali, o pão é sagrado, o pão de trigo. E foi essa deusa da maconha, ou seja, a cannabis, está ali o símbolo dela em cima da deusa, ela já existia e já estava em funcionamento ali por volta de 8.600 anos antes do presente. Então, aqui está uma outra imagem dela, da planta da cannabis, como uma das principais plantas domesticadas de poder. Então, ela é uma das únicas plantas, inclusive, que ela pode ser estimulante, como pode ser baixando os GABAs, enfim, aumentando os GABAs, pode ser relaxante, mas tem cannabis para tudo, porque ela tem milhares e milhares de domesticação, de anos de domesticação. Então nós temos desde o uso medicinal da maconha ao longo da história, 2700 a.C., nós temos ali a primeira referência, ocorreu na China, o imperador Shen Nung teria descoberto a planta e usava diversos males. 1700 ali nós temos o papiro de Ramessum a.C., né, do Ramessum III, no Antigo Egito, menciona a cannabis medicinal. Por volta do ano 1000 a.C., a maconha então é citada no Atharva Veda, nos livros sagrados hindus, na Índia. E aí, no século XIX, ela é muito utilizada. Junto com ela, a ninfa, né? A Ninféia corlúrea, que é ali a nossa flor de lótus. A flor de lótus, que também é psicotrópica, psicogênica, que também é enteógena, uma planta que também tem efeitos psicogênicos. E as duas plantas, tanto a flor de lótus, com a sua simbologia toda, né, de ter as suas raízes fincadas no lodo, no barro, atravessar todo aquele lodo, aquele barro, depois sair da água e desabrochar num céu límpido e azul, também tem relações muito importantes
com a cannabis, ou seja, a parte mais espiritual dela. Nós temos algumas culturas africanas, jamaicanas, relacionadas a divindades por causa da relação do uso com a cannabis. Então ela é uma planta de poder e é uma planta também enteógena. Aqui agora nós vamos falar sobre as sementes crioulas, nesse patrimônio histórico etnobotânico. Talvez as sementes crioulas sejam um patrimônio histórico gaúcho, brasileiro também, mas mais gaúcho, que seja mais simbólico, mais significativo. Porque a diversidade genética das sementes crioulas é algo herdado historicamente e algo que pode ser facilmente perdido. Para que isso não aconteça, nós temos o que chamamos de guardiões das sementes crioulas. Aqui nós temos até um guardião da semente crioula que se formou com nós na educação do campo, o Gibran, uma pessoa, um ser humano fantástico, e ele guarda em garrafinhas PET, isolado da umidade para não germinar, várias e várias variedades ali, diversidade de sementes crioulas. Então tem semente de feijão, de abóbora, de cerveja de curcubitáceas, que são mescladas de milho para formar ali uma nova espécie. Então tem sementes indígenas muito antigas. Até hoje eu me lembro de uma história, uma ancestral, uma senhorinha Mimbiá Guarani. Ela demorou muito tempo para me contar um segredo que ela queria me contar, mas não tinha coragem de me contar. Aí ela abriu a mão assim, tinha um punhado de milho todo colorido, milho roxo, milho muito bonito. E ela falou: professor, tem aqui um punhado de milho aqui, mas esse milho foi a minha avó que me deu. E aí nós mandamos, tinha um outro pessoal mandando para datação, nós mandamos o milho para datação. O milho era muito antigo, assim, geneticamente muito antigo. Ela falou a avó dela, mas provavelmente aquilo ali está na família deles há centenas de anos. Então a semente crioula tem isso, ela precisa de guardiões populares, guardiões comunitários para preservar essa semente. Bom, para quem tem interesse da evolução histórica da botânica, nós temos um vídeo com o paleontólogo, o Guilherme Arcego, aqui no nosso canal do YouTube. O Guilherme é um paleontólogo que é um paleobotânico especializado pela URGS, um dos maiores paleobotânicos que eu conheço. Então ele tem todo um trabalho sobre as plantas, as cavalinhas, nos sítios, nos registros fósseis, que vale a pena olhar. Depois na descrição eu vou botar o link do vídeo para vocês assistirem. Mas para vocês entenderem que há uma evolução, de certa forma, dessa flora, desse reino vegetal, mas que quando encontra o ser humano, isso se torna assim, muito mais rápido. É como se fosse um acelerador no reloginho evolutivo das plantas, que fez com que, inclusive, o professor José Joaquim Proença Brochado, rio-grandino, escrevesse a sua tese de doutorado, sua obra monumental, que é Alimentação na Floresta Tropical, inclusive atribuindo valores muito importantes para mandioca, macaxeira, cacau, plantas que são fruto da domesticação humana. Tudo isso, assim como o trigo é fruto da domesticação do povo judaico, o cacau, a mandioca, todos esses produtos são artefatos humanos, históricos, socialmente construídos. Então vale muito a pena ver esse vídeo. Aqui está um exemplo das sementes crioulas, a sua variedade, a sua diversidade. E elas garantem não só uma qualidade de germinação, mas uma qualidade de vida, de sabores, de elementos nutricionais. Porque são leguminosas, algumas delas inclusive ameaçadas pelo mercado estrangeiro, pelo mercado da homogeneização cultural do alimento, com atributos diferentes de sabor, de qualidades, de formas de produção. Aqui estão os milhos tradicionais indígenas, os milhos muito saborosos, os milhos muito nutritivos. E aqui um outro exemplo clássico da cultura material são os tacapes. Cada tacape com uma madeira diferente, como dá para ver aqui na figura à direita, no superior direito, ele tem tacapes escuros, bem enegrecidos, pretos, enfim, porque a madeira é escura, madeira pesada. Tacapes mais avermelhados, enfim, de cedro, cedrinho amazônico, madeiras mais de lei. E tacapes com uma madeira mais friável, tem tacapes de tudo. Espadas, formas de ataque e defesa, mas são feitas com a diversidade
dessa flora, desse reino vegetal. Então isso são artefatos arqueológicos, artefatos botânicos, artefatos etnobotânicos. E dá para saber pela estria, pela forma, o tipo de planta, qual era a espécie, qual era... claro, depende do artefato. Aqui mais exemplos das sementes crioulas, como elas são armazenadas e como os guardiões podem guardá-las. Então cada parte do Brasil tem os seus cuidadores, os seus guardadores de sementes. Eu trabalhei muito tempo em Babassulândia, no município do Tocantins, e lá nós tínhamos as quebradeiras de coco de Babassulândia, e ali elas tinham uma relação muito próxima com a coleta do coco do babaçu, né? Com o óleo do babaçu, né? Tem até um prato típico dali que é o chambari, feito de óleo de babaçu. Nossa, é uma comida muito nutritiva, muito saborosa. E aqui o milho crioulo. O milho crioulo, esse termo crioulo é um termo que significa nativo da terra, ou seja, nascido na terra. Ele é originário daqui. Então é um milho que é desenvolvido através de cruzas, de morfologias, de genéticas, de trocas das sementes, feitos aqui. Então, nas rodas de conversa, nas nossas místicas, nas relações com os profissionais, a etnologia, a etnobotânica, ela sempre surge como uma manifestação do saber popular tradicional, do saber do povo, como uma propriedade intelectual, de direito e de fato. Então, por exemplo, um tacape, ele é uma propriedade intelectual desse povo indígena X. Mas o milho cateto, por exemplo, também é propriedade intelectual de direito autoral dos indígenas Mimbiá-Guarani. Pronto. Então eles são etnicizados. Então, pelo olhar do etnólogo, é possível observar o artefato e associá-lo à cultura muito facilmente. Então, por isso que é importante um profissional, ou indigenista, ou etnobotânico, ou etnólogo, ou arqueólogo, para que possa identificar e associar a cultura a esse processo. E isso funciona para tudo, desde artefatos antigos, representações antigas. Por exemplo, olhando uma moeda, uma tamareira. Né? Tamareira é um fruto africano, as vitórias de Vespasiano. E isso é um processo de um saber etnobotânico, isso é ciência. Identificar as plantas representadas nas moedas romanas, por exemplo. Então esse saber também ele é constituído, ele é muito forte. Então se nós formos pegar as floras gerais, nós vamos pegar os compêndios gerais medievais, haverão várias espécies de plantas que dá para catalogar, dá para classificar, que precisa de um olhar de um etnobotânico. Algumas plantas, inclusive mitológicas, cosmológicas, que existem nas mitologias medievais, por exemplo, a mandrágora, ou as plantas brasileiras também, que existem na cosmologia brasileira, mas não existem de forma real no mundo real. Aqui mais fósseis, algumas plantas fósseis importantíssimas. Aqui nós temos a cidade de Mata, São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul. Nós temos verdadeiros troncos gigantes, assim, todos fossilizados, que é possível analisar. Aqui um exemplo da flotação, essa é da mandrágora e o cultivo de algumas plantas de cannabis, para mostrar como ela é antiga. E no processo de flotação, a separação do resíduo mineral afunda e os pólens que estavam nesse amontoado de terra, ele flutua. Para que serve a flotação? A flotação é justamente para eu verificar horizontes paleoambientais ou paleobotânicos. Então, a paleobotânica é uma das variações científicas da paleopaisagem, ou da paisagem antiga, dos ambientalistas que estudam a paisagem antiga, a paleopaisagem. E dentro da paleopaisagem existe a paleobotânica. A paleobotânica, existe a palinologia, que são estudos dos pólens antigos para definir como era a paisagem antigamente. E essa é uma flotação, ou seja, a gente pega um punhado de terra, bota num balde de vidro com água, o mineral afunda e os pólens boiam. Depois a gente pega com uma peneirinha ali e a gente consegue identificar por lupa binocular as espécies de pólen, definindo como é que era aquela paisagem. Né? Então as fotos de pólen, muito interessante, que dá para ver inclusive coquinhos, aqui coquinhos, que a gente chama de vestígios fitofaunísticos, né? São elementos.
Então isso sempre esteve na história da humanidade, isso começou com a Revolução Neolítica, se nós pegarmos um termo materialista histórico, mas na verdade a relação com o ambiente, a relação com as plantas sempre foi uma relação muito íntima, de manejo, de manutenção, que é o que resultou nessa enorme agrofloresta, nesse enorme sistema agroflorestal chamado Amazônia, chamado Brasil, e que fez com que Pero Vaz de Caminha olhasse para isso e dissesse: nossa, esse mato todo é produtivo, esse mato todo é um remédio, esse mato todo, eles entram dali, saem alimentados, curados. Então eu acredito que a agroecologia é a nossa maior herança, deixada por esses povos indígenas, por essa gama de povos indígenas, que é a agrofloresta. E essas que são duas descobertas importantíssimas aqui no Rio Grande do Sul, da cultura monjolo, da cultura africana. A deusa Nimba, feita também madeira, e a cabeça de Benguela, aqui no Boqueirão, em São Lourenço do Sul, de 1790. É uma cabeça de bengala mesmo, né? Essa da Dona Vera é um patrimônio arqueológico, etnobotânico, que para mim é o principal patrimônio etnobotânico quilombola da região de São Lourenço do Sul, descoberto pela FURG, e que registrado também, tudo registrado, que se equivale também com a deusa Nimba, da cultura Baga, né? Que foi encontrada ali pelo pessoal da PUC, professor Klaus Hilbert, que encontrou ali na região de Ijuí. Então é fundamental. E interessante que observar que é possível inclusive verificar a madeira, o tipo de madeira, como que foi construído. Muito provavelmente essa madeira dessa cabeça de bengala, ela é uma madeira que já não existe mais na nossa região aqui. A mesma coisa que eu me lembro do professor Marcos Albuquerque falando sobre o Forte de Óbidos, na escavação do Forte de Óbidos, na Amazônia, quando ele mexeu no antigo trapiche, eles abriram a escavação arqueológica, e aí eles abriram o trapiche, eles queriam na beira do rio, eles queriam saber que tipo de madeira foi construído o forte. E ele fala assim que não precisava, porque bastava pegar na madeira e sentir o cheiro forte de faveira. O cheiro forte, é um cheiro muito típico assim, de madeira amazônica. O cheiro da faveira é indiscutível, assim. Então algumas madeiras, por exemplo, como a deusa Nimba, as marcas do corte, dos anéis concêntricos, dendrológicos da madeira, a gente consegue identificar a espécie. Então isso aí é a cultura material típica. Turma, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, e espero que tenham gostado, espero que tenham interessado, e para as próximas semanas haverão mais aulas, viu? Muito obrigado, fiquem com Deus, tudo de bom.